estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, de processador de texto e apresentação de multimídia. E na aula de hoje a gente vai ver sobre a criação de um documento Google. Contudo, nós vamos fazer isso pelo smartphone, pelo seu próprio celular. Então, basicamente, nós vamos usar de dois aplicativos, que é o Google Drive e o Google Documentos, que devem estar instalados no seu celular. Você pode encontrar eles pelas lojas oficiais, seja para Android na Play Store ou pela Apple Store, no caso do iPhone. E aí basta, utilizar a criação tem esses dois ícones aí, que são esses dois aplicativos principais. Você pode criar um novo documento dentro do próprio Google Drive, que vai abrir, então, o aplicativo do Google Documentos. Então, sempre precisa dos dois, porque você vai só conseguir editar um documento se você tiver o aplicativo do Google Documentos instalado propriamente. Daí, agora, eu vou contar a vocês assistir a gravação de tela que eu fiz para vocês, mostrando como fazer isso pelo celular, tá bom? Espero que vocês aprendam muito e bora lá! Olá, pessoal! Estarei mostrando para vocês como criar um documento Google através do celular, do smartphone de vocês. Para começar, nós vamos acessar aquele site, que é o docs.google.com, para a gente ver, as orientações que o próprio Google vai dar sobre os aplicativos que nós devemos utilizar estando pelo celular. Então, eu vou acessar o site que é docs.google.com e nós vamos ver as orientações que o próprio Google nos dá para utilizar pelo smartphone, Então, quando a gente acessa, tem aqui pessoal, e ele diz, com os documentos Google você pode escrever, editar e colaborar onde estiver gratuitamente. Dessa forma, ele recomenda fazer o download, dos documentos Google, que é um aplicativo para que você possa fazer a edição pelo celular, certo? Se fosse pelo computador, vocês abririam, ao clicar no link, abriria somente uma nova página, onde seria possível criar naturalmente, e aqui é necessário um aplicativo. Então, vou clicar em cima dele e vai abrir lá na Play Store o aplicativo que precisa ser instalado. Nesse caso, eu já tenho ele instalado, mas é Documentos Google. Então, basta procurar por esse iconezinho azulzinho no canto, tá? Que representa a parte dos documentos Google. E aqui tem as avaliações sobre ele. Então, basta somente instalar aqui pra gente. Nesse caso, se vocês não tiverem instalado, por favor, clique em instalar e depois é só abrir o documento. Vamos lá começar? Cliquei em abrir, que eu já tinha instalado. E aqui mostrou os principais documentos que eu já tenho. Essa aqui é a tela inicial com a minha conta, por exemplo. E eu posso vir aqui e ver por pastas, e ele está automaticamente vinculado com a questão do Google Drive, correto? Então, se você também tiver o aplicativo do Google Drive, você também consegue fazer o acesso, e eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui temos os dois aplicativos principais que acabam estando vinculados, porque por meio do Google Drive nós conseguimos acessar toda a suíte de escritório do Google, como documentos, apresentações. Então, esses são os dois ícones que nós temos e que são necessários para a nossa utilização. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Drive, ele vai abrir, por exemplo, o meu Drive pessoal, correto? Eu já tenho algumas pastas, mas muitos de vocês que não utilizam o Google Drive, pode ser que não tenham nada aqui nessa parte. Existe também lá em cima drives compartilhados, que são pastas ou arquivos compartilhados também, se a gente vê no menu ali embaixo, do lado de arquivos, porque a gente está em meu Drive e também está em arquivos, lá no cantinho embaixo, lá no menu inferior. Mas aqui a gente pode criar os documentos e criar dentro de pastas, e aqui a gente consegue abrir tudo, tá bom? Então, por exemplo, tem aqui no canto quase inferior, na direita, temos um maisinho. Nesse maisinho é só clicar, e aí tem as opções como pasta, que você pode criar uma pasta para fazer os seus documentos sempre dentro daquela pasta, que facilita a organização, da mesma forma com que ocorre com as nossas pastas no nosso computador. Então, a gente pode fazer isso. E aí tem aqui, por exemplo, Documentos Google. Então, vou clicar em Documentos Google e vai abrir uma nova página. Essa página aqui é uma página em branco, tá? A gente está utilizando por meio de um documento em branco, onde a gente já pode começar a colocar: Oi, tudo bem com vocês? E a gente pode digitar pelo próprio celular. Essa tela de edição aqui, ela só é possível se você tiver o aplicativo do Google Documentos instalado, porque eles vinculam. Se você não tivesse esse outro aplicativo, ele apareceria aqui agora. Lembrando que a gente começou acessando pelo Google Drive, certo? Porque lá a gente consegue fazer a organização das pastas. Então, mostrei para vocês que o Drive é na nuvem, onde a gente tem vários arquivos compartilhados.
Então, se vocês não tivessem esse Google Documentos, ele ia falar para instalar para que pudesse, né, efetivar a edição. E aí tem aqui alguns menus principais, como essa barra inferior que deixa, por exemplo, selecionar todo o texto, a gente clica em cima e arrasta, aí deixa colocar, por exemplo, em negrito. E lá em cima tem algumas opções, tipo como desfazer, que é essa setinha, né, que a gente tem por um dos lados, e a outra que é refazer, correto? Ah, eu terminei, agora é só clicar nesse símbolo, tipo um Vzinho, né, que é o cheque, que fica no menu superior em azulzinho. Então, eu acabei de terminar essa parte da edição do documento. E aí agora a gente visualiza como se ele tivesse pronto, né, o que está escrito ali na tela. Ah, eu quero voltar a editar, porque assim eu não consigo mexer. Tem que voltar e clicar no lapisinho, lá no menu inferior à direita, aí você consegue editar de novo. Terminou sua edição, clica no Vzinho lá em cima, pronto. Se vocês quiserem ver melhor como se fosse um documento na forma que a gente usa muitas vezes, que parece é uma folha padrão, né, de impressão, clica nos 3 pontinhos lá em cima, ó, só clicar nos 3 pontinhos. Aí tem várias opções aqui do lado que vão nos ajudar, então caso vocês queiram utilizar. Tem, por exemplo, layout de impressão. Então você clica na bolinha e aí agora ele vai mostrar como se fosse uma página, tá vendo? Uma página A4 para você ver qual que é essa visualização, então facilita. Aí tem alguns menus em cima, como por exemplo como se fosse uma pessoinha com maisinho, é que você pode compartilhar com algumas pessoas, então quem você quer que seja seus colaboradores nesse documento. E embaixo ele tá falando que não está compartilhado, porque ele é só meu, mas eu posso compartilhar com qualquer pessoa, tá? Vou clicar no xizinho em fechar. E aqui, por exemplo, tem outro menu lá em cima que tem também de comentários, que parece, né, umas linhazinhas de comentário lá no menu superior. Então, eu clico em cima, aqui fala que não há comentários, mas quando a gente tiver, por exemplo, com comentários da professora, aparecerá ali. E, ao mesmo tempo, se eu clicar em cima do título, por exemplo, tá lá em cima, documento sem 3 pontinhos. Eu clico em cima dele, eu consigo renomear o documento. Então, eu vou colocar aula, processadores de texto e apresentação de multimídia, vou clicar em OK. E acabei de renomear o meu arquivo, tá bom? Essa é uma versão inicial para entender como utilizar o Google Documentos pelo próprio celular ou smartphone. Só para finalizar, vocês lembram que a gente acabou de criar um documento lá no meu Drive, né? Então, na lista de pastas aqui dos meus arquivos, eu já consigo ver o meu arquivo aqui, aula de processadores de texto e apresentação multimídia, PETAM. Então, tá ali o documento. Então, sempre que eu quiser acessá-lo, eu consigo ver ali dentro da localização do meu Drive, certo? E aí eu posso criar pastas para colocar os documentos ali para dentro. Então, por exemplo, se eu quiser arrastar ele para dentro de uma pasta, só segurar em cima e aí eu posso movimentar lá em cima com a parte de mover, excluir. Então, tudo aqui por meio do próprio aplicativo. Então, não tem muitos problemas. E se eu quiser abrir novamente, clique em cima dele e vai abrir novamente o documento, tá? Então, é super fácil, super tranquilo de editar, inclusive pelo smartphone.